Tem aí essa situação da seleção da Ancelotti, tá? Estevão, Richarlison e Vinícius Júnior. Já admiro porque teve coragem de botar o Estevão de titular. Eu acho legal ter o Estevão de titular, mas também porque o Rafinha não pode jogar. Claro, a gente sabe que o Rafinha, por enquanto, é titular absoluto nessa seleção brasileira. Agora, Vamp, o que dizer do Estevão como titular, com só 17 anos, e Casimiro e Richarlison já voltando como titulares da seleção da Ancelotti, Vamp? O Rafinha a gente sabe que vive talvez o melhor momento dentro da sua carreira, né? Fez uma temporada espetacular, marcando gol, sendo um dos principais artilheiros do time, junto ao lado do Yamal e do Lewandowski. Um ataque super poderoso. Ganhou o campeonato espanhol e a Copa do Rei, né? Tá suspenso, não vai poder jogar, mas com certeza no jogo aqui no Itaquera contra o Paraguai ele deve voltar à titularidade. O Estevão, se for isso mesmo, se confirmar como titular, vai ter uma grande oportunidade, né? Não é um jogo fácil, né? Eu lembro bem também que quando o Tite assumiu a seleção foi também contra o Equador, né? Nas eliminatórias, né? Foi. Igualzinho, né, Tico? Só que aquele momento era muito pior, né, Flávio? Que só ia 4 a Copa do Mundo com o quinto indo pra repescagem. Hoje não. Já jogou 3-0. Hoje não, hoje vai 6 e o 7º ainda faz uma repescagem de 10 seleções. Então, é um esforço muito grande para não poder ir à Copa do Mundo. A gente até ontem aqui estava pensando na escalação, né, da seleção. O Estevão é mais assim, o Ancelotti provavelmente deve ter muitas informações. O Richarlison, ele já conhece bem, porque já trabalhou, já o dirigiu quando era treinador do Everton. Né, o Richarlison que teve uma temporada meio complicada aí, com lesões, bastante lesões, agora no fim da temporada começou a jogar mais, né? Foi campeão agora europeu dentro da sua divisão lá, que é quer dizer, seria a segunda divisão, seria a nossa sul-americana, né? Então o Ancelotti já conhece bem. O Vinícius Júnior também, ele já conhece bem também, né? Afinal de contas, era o treinador do Vinícius Júnior há 2 semanas atrás, pelo Real Madrid. Quanto à titularidade do Casimiro, também já dirigiu o Casimiro por muitas oportunidades. Se a cozinha for aquela mesmo, com Danilo, Alexandro, ele já conhece o Marquinhos, ele também já dirigiu o Marquinhos no Paris Saint-Germain. Então, a princípio, eu vejo mais assim, os caras que ele conhece, né, jogadores internacionais, que ele já conhece alguns, já trabalhou com muito deles, né, já sabe como ele pensa, e ele vai usar isso muito num jogo bastante difícil contra o Equador. Uma situação que eu acho legal, né, do Richarlison é que ele abriu mão de ir para a Arábia Saudita por uma proposta surreal, tá? Isso eu sei, tá? Que eu já conversei com ele. Ele recebeu uma proposta surreal da Arábia Saudita e ele não quis sair do futebol europeu por causa principalmente de seleção brasileira. Que ele dizia, cara, eu quero estar na Copa, eu quero tentar jogar mais uma Copa do Mundo. E o Richarlison recebe uma chance, e foi o que eu falei aqui outro dia, não é por ser meu amigo, não. Porque o Vamp sabe, ele é meu amigo, todo mundo aqui sabe. Agora, qual camisa 9 que fez mais que o Richarlison desde que ele saiu da seleção? O Pedro não fez, o Gabigol não fez, o Gabriel Jesus não fez, o Endrick, na minha opinião, não fez, só que o Endrick é muito novo, tem que receber mais chances. Eu acho que o Richarlison merecia voltar para essa seleção brasileira, ter uma chance de novo na seleção brasileira. E ele que foi muito criticado quando ele era o 9 da seleção brasileira. Agora, o que eu quero perguntar, já me despedindo, Flávio, o Brasil é favorito contra o Equador hoje? Por ser a estreia do Ancelotti, pelo Brasil estar com uma nova cara, está com novo ânimo, inclusive está com novo ânimo. O Brasil hoje, mesmo na casa do adversário, e o Equador estando na frente do Brasil na tabela, ele é favorito ou o Equador é favorito? Porque eu acho que, se a seleção brasileira não for favorita contra o Equador, tem alguma coisa errada, Flávio Prado. Então tem alguma coisa errada. O favorito é o Equador. Ele joga em casa, ele está na frente do Brasil, mesmo com 3 pontos a menos. Então, para mim, o Equador é o favorito. A gente espera ver uma nova seleção, mas tem que tomar por base aquilo que a gente viu até agora. Dentro da normalidade, o Equador é favorito. De repente aparece uma varinha mágica aí, a entrada do Tite da outra vez fez com que as coisas mudassem. De repente, a chegada do Ancelotti muda alguma coisa. Mas, a princípio, pelo que a gente viu no histórico recente, o favorito é o Equador.
Eu discordo, Mauro. Você concorda? Você acha o Equador favorito contra a seleção brasileira? O Equador está numa condição melhor na tabela e o Brasil vai fazer um jogo com um técnico que chegou agora, né? Então, joga em casa. Eu acho que é um jogo bem equilibrado. Tem tudo para ser um jogo bem difícil para o Brasil. Um jogo bem difícil. O Equador já está com um técnico há algum tempo, o BKSS até estreou contra o Brasil mesmo, né? Aqui no Brasil. E vai enfrentar uma seleção brasileira que o Ancelotti está conhecendo os jogadores, acabou de chegar, vai fazer um primeiro jogo, tentar ir o melhor possível. Eu acho que ele tem que buscar pelo menos 4 pontos nesses jogos. Um empate, uma vitória, pode ser bem razoável. Então, eu diria que é favorito, que o Brasil tem jogadores de mais qualidade, mas é bem parelho esse jogo. Jogo difícil, bem difícil. Seguimos por aqui e temos, né, a provável escalação da seleção brasileira para amanhã, com o Alisson no gol, a defesa com Wanderson, Marquinhos, Alessandro e o Alexandro, né? Na esquerda, com Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson. À frente, Estevão, Richarlison e Vinícius Júnior. Essa a provável escalação da seleção brasileira. E aí, Vamp, gosta desses nomes, né? Você citou aí esse ataque, né? Com o Estevão tendo oportunidade, Vinícius Júnior, que já jogou com o Ancelotti por muito tempo. E nos outros nomes, nas outras vagas, né? Na zaga, aparecendo o Alessandro, na esquerda o Alexandro. E no meio campo ali, Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson. Eu ia de Danilo na direita, no lugar do Wanderson. E por que não? Eu ia de Léo Ortiz no lugar do Alexandro. Tem 2 Alexandro, eu quero ver na narração. Alexandro, um é separado e o outro é junto, né? Isso. Um geralmente... Eu ia na zaga de... Eu ia com Danilo e Léo Ortiz e Alexandro, porque já são entrosados, se conhecem e jogam no Flamengo e tem a carreira. O menino vai ter a oportunidade agora, no primeiro jogo dele, né? Joga contra o Equador, ele joga no Lille. Isso. Jogou a Liga dos Campeões e tudo, mas... A história dele é maravilhosa. Mas eu saía com o Léo Ortiz, viu, Flávio? De titular. E aí, Flávio? Não, assim, é uma escalação. Não, sim. O resto daí pra frente, tudo tranquilo. Até aí, só a zaga. Não mudaria o meio campo, nada. Ia com os 3 também. Com o Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson. Falei até isso ontem aqui. E eu ataque. Só a zaga aí que eu mudaria. A lateral direita e um zagueiro. Gostou dessa provável escalação da seleção brasileira para amanhã contra o Equador, lá no Equador? Olha, Guilherme, é o seguinte, o Ancelotti tem que colocar os caras que ele confia, né? Os caras que ele acha que são aqueles já que ele sabe o que pode render. O caso do Alexandro Ribeiro, né? O garoto que vendia latinha, pegava latinha em lixão e tal, e virou profissional. Pô, que Deus ajude, muito legal a história dele. Parece um conto de fadas, é um negócio sensacional. Ele enfrentou o Real Madrid na Champions com o Lille e chamou muito a atenção do Ancelotti. Então, vamos ver se ele vai realmente ser confirmado no time, acho que é legal. Acho que a volta do Richarlison é uma questão de ser um homem de confiança e ele voltou a jogar um bom futebol nos últimos tempos. O Estevão também é natural com a ausência do Rafinha. Eu gosto, acho que é uma ideia de jogo legal, acho que o Casimiro, para começar, tem que ser realmente o cara, né, para comandar. Jogador mais velho, né? Precisa aproveitar esse pessoal mais velho nesse momento, que é um momento difícil da seleção, um momento complicado. Se o Brasil não fizer pelo menos 3 pontos nesses 2 jogos, aí a coisa começa a ficar complicada. Duvido que o Brasil não vá para a Copa. Se precisar, eles roubam, então fazem qualquer coisa aí. Lógico, não. A FIFA vai botar a Venezuela no lugar do Brasil. No último jogo, precisa jogar em El Alto. Os caras tiram o ar de lá. mete ar, imagina. Não, vai a Venezuela, vai a Bolívia no lugar do Brasil. A FIFA, imagina. Eu nunca esqueço do Irlanda e França. Você sabe como é que é. Vai tirar o Brasil da Copa do Mundo para entrar a Venezuela, Bolívia. Aí não dá, né? Mas acho que fica complicado, né? Vai ter que ter uma ação extra e tal, e fica mais complicado. E agora, Mauro, queria que você avaliasse, né, esses nomes, essa escalação provável, né, escalação da seleção brasileira e também o que daria, né, para o Ancelotti fazer de diferente em tão pouco tempo e a sua expectativa para esse Equador e Brasil com a seleção brasileira de técnico novo, Mauro? Eu acho que assim, a expectativa não pode ser muito exagerada, né? Eu acho que não dá tempo de acontecer tanta coisa. Ele vai se cercar de jogadores experientes por isso mesmo. É um momento delicado, o Brasil precisa de pontos, precisa reagir na competição. Ele está chegando, então chegar com um resultado positivo é importante. Eu acho que jogadores que vão participar desse jogo, desses primeiros jogos, alguns deles não vão à Copa. Vão servir para ajudar agora.
Pode ser o caso do Danilo, do Casemiro, do Alexandro, que já são caras com mais idade. De repente, se chegaram na época da Copa do Mundo ainda muito bem, até consegue ir para o Mundial. O Alexandre, por exemplo, está jogando muito bem, mas muito bem mesmo. Eu estou bem impressionado até com o nível das atuações do Alexandre no Flamengo. Assim, muito bem mesmo. Defensivamente, até ofensivamente, dá opção de jogo, joga por dentro, joga no corredor. O cara está assim, ele tá muito, muito forte ainda, está muito vigoroso para um cara já de 34, né? Acho que é essa a idade dele. Mas não sei como é que ele vai estar na Copa do Mundo, que é daqui a um ano. O Casemiro conseguiu uma recuperação nessa temporada. Se ele estiver bem no ano que vem, de repente vai. Porque são 23 jogadores. Né? Então ele pode levar... Não, a Copa do Mundo é 26. 26 jogadores, 26. Ele pode levar alguns caras assim... Agora mesmo, por exemplo, convocou 25. Então, é muito jogador. Você pode ter alguns 4, 3, 5 caras mais veteranos que, de repente, nem vão jogar as partidas inteiras, mas que podem ser importantes no grupo. São caras de confiança dele. Por exemplo, o Casemiro é um cara que se ele chamar para conversar. Casemiro, aquele garoto ali, tá, pô, o que você acha? Então, não, é assim, sabe? Faz a aproximação. O homem entende, conhece o cara, se conhece muito bem. E outros jogadores, como o caso desses dois do Flamengo, Danilo e o Alexandro, ele conhece bem que jogaram muito tempo na Itália. Jogaram... Não só conhecer bem, a bola jogada também, de quem está na posição, não tem melhor. Não tem. Não tem, senão ele não está sendo chamado. E aí o que acontece? Até para os jovens, não vem aquela cobrança de que o cara, quem vai ser o lateral esquerdo? Se for o Alexandre agora, qualquer outro jogador, ele tem a chance de ir ganhando espaço. Se você não tem esses caras, você já tem que pegar e botar e tem que jogar, tem que dar resultado. E às vezes o cara não consegue, até porque o time não é um time coeso. O Ancelotti não herdou do Dorival um grande legado, pelo contrário. Então acho que ele vai se cercar de jogadores experientes, resolver um problema imediato, que é conseguir resultado, e adiante vai fazendo as mudanças até a Copa do Mundo, e vai ter um grupo já até lá, acho que bem diferente desse. Mas não tenho expectativa de uma grande atuação, mas de um time que consiga competir e que consiga potencializar, eu acho que isso ele vai fazer. O futebol de um Estevão, de um Vinícius Júnior, esses caras jogarem mais, criar situações para que eles possam produzir jogando pela seleção brasileira. Fazer o time explorar aquilo que ele sabe fazer de melhor. Né? Por exemplo, coisa que o Tite não fez com o Vinícius Júnior quando foi técnico da seleção. O Vinícius já vinha se destacando, fez gol em 2 finais de Champions League, mas depois disso, né? Mas com o Tite, o Vinícius foi até assessor de lateral. Não que ele não tenha que marcar, não é isso, mas ele não era tratado como um destaque que ele já alcançava no futebol europeu, com o técnico da seleção brasileira atual, inclusive. Sobre essa questão do Vinícius Júnior, né? Você acredita, né, nessa questão que o Ancelotti pode, de fato, potencializá-lo? É uma crítica, né, em cima dos técnicos anteriores. Olha, Guilherme, o Ancelotti tirou do Vinícius o máximo, né? O Vinícius cresceu muito com ele no Real Madrid. Real Madrid é uma coisa, a seleção brasileira é outra. No Real ele tinha o treinamento diário. Mas ele conhece as virtudes e os defeitos do Vinícius. Ele sabe o que ele pode explorar e aquilo que o Vinícius talvez tenha alguma dificuldade. Então a tendência é que o Vinícius se sinta muito em casa com o Ancelotti. Eu acho que é a grande chance para o Vinícius realmente se soltar, virar aquele jogador que ele era no Real Madrid. O Ancelotti conhece o Vinícius como poucos. Foi com ele que o Vinícius cresceu efetivamente. Então, sim, é uma possibilidade muito grande do Vinícius Júnior subir o seu nível, o seu patamar daquilo que ele apresentou até hoje pela seleção brasileira. E agora, para fechar esse primeiro assunto de jogadores específicos, né, Vamp? Outro ponto que se fala bastante é no centroavante. Hoje, o nome escolhido é o Richarlison, mas fizeram até uma conta dia desses, né, de quantos camisas 9 já passaram pela seleção pós-Copa de 2022. E, se eu não me engano, o número passava de 12, 13 jogadores que atuaram nessa função depois da Copa. E ninguém se firmou. Agora com o Ancelotti, será que é a hora realmente do Richarlison? O Pilhato falou sobre isso, né? Agora há pouco elogiou bastante o Richarlison. O que você imagina para essa função, Vamp? Eu vejo mais a convocação do Richarlison pela confiança que o Ancelotti tem nele por ter conhecido, já ter trabalhado com ele no Everton, né? Um jogador que jogou a última Copa do Mundo, se lesionou até na Copa no jogo contra a Croácia. Tem mais de 50 gols. Não, 49 gols. Então, é mais a temporada do Richarlison, agora no finalzinho que ele começou a ter oportunidade, mas muita... Ele fez 49 gols com o Ancelotti. Mas muitas lesões, né? Para 9 mesmo, a gente sabe que o Pedro se lesionou treinando na seleção. Senão seria o titular, tá voltando agora, de uma lesão muito séria de cruzado, que não foi
a primeira, a segunda lesão de cruzado que o Pedro já teve. E eu gosto muito, aí já é um gosto meu, né? Não é Ancelotti, eu gosto muito do Marcos Leonardo. Eu acho o Marcos Leonardo um centroavante. Hoje o Brasil não tem muito centroavante de área, um novo, esperto, está no Al Hilal. Ganha até titularidade no final da temporada agora, junto com o Mitrovic, os dois estão jogando na frente. Né? Mais pra frente pode ser até uma opção também pro Ancelotti. O Carlito, né? O Carlito. Carlito, é. Mais uma opção pro Carlito, vai ter o Mundial de Clubes. O Carlito deve também estar observando. Mas uma opção de 9. O Pedro também vai estar no Mundial de Clube. Então o Richarlison é mais, eu acho que é mais porque conhece. Trabalhou junto, também é um jogador de seleção, mas que não viveu os seus melhores momentos na temporada pelo fato de estar lesionado. Muitas lesões. Para o Flávio e para o Mauro comentarem também, né, sobre o Richarlison, tem uma outra informação, né, que saiu lá no UOL, a mudança de ambiente da seleção, né, segundo a informação do UOL, e aí, abro aspas aqui, né, sem fazer força, né, segundo essa reportagem, a CBF está impressionada com os primeiros dias de Carlo Ancelotti. E a avaliação positiva vai além do que é mostrado no campo nos treinos. Segundo essa informação lá do UOL, o Ancelotti serviu para deixar o clima mais leve dentro da seleção brasileira. O treinador tem sido simples, com conversas amenas e quebrando o gelo aos poucos, sem dificuldade no trato. O maior interlocutor entre os jogadores e o técnico é o Casimiro, a gente citou aqui, né? Ele voltando à seleção brasileira e deve ser o capitão a partir de agora com o Carlo Ancelotti, pelo menos nessas duas partidas contra Equador e Paraguai. E aí essa informação também que chega agora, Vamp. Muito bom, né? Eu vi quando o Diniz também assumiu a seleção, os caras falando, nunca vi igual. Os treinamentos são coisa de outro mundo. E só jogadores que trabalhavam com o próprio Ancelotti, com o próprio Guardiola, com o Kropt. Lembra? Os caras falando, porra, que coisa maravilha. Aí, dentro de campo, fumo. Aí veio o Dorival. Não, a gente boa, pai, deixar o Dorival fora da roda. Fumo também. Agora eu quero ver o que eles vão falar com o Carlito. Carlito deixou. Peraí, o Dorival é mau pessoal no trato, fala no dia a dia com as pessoas. Demais. O Fernando Diniz, tem aquela coisa lá na beira do campo, mas todo mundo fala que é um paizão com todo mundo. Só que eu quero ver a parte de campo, quando o pouco rolar, a bola rolar. E aí. Pra Copa vai. Todo mundo vai chegar assim, só faltava chegar agora. Carlito chegou aqui, acendeu um charuto e trata todo mundo mal. Depois da janta, não conversa com ninguém, não tem resenha nenhuma. Não é o Casimiro, é o perfil dele. Casimiro, ali tem vários jogadores que trabalhou com ele. Você vai pegar Marquinhos, são 25 jogadores, tem 25 jogadores convocados. Você vai pegar ali, mais de 20% já trabalhou com o Ancelotti. Não, eu falei, entrevistei o Ancelotti uma vez e fiquei muito impressionado. Você falou, né? 89, ele foi muito gentil. Ele era jogador ainda no Milan. Eu passei quase uma hora com ele. Nossa, tive uma impressão maravilhosa dele como pessoa. Era jogador faz muito tempo, mas parece que a personalidade do cara não muda, né? Ele era assim e continua assim. E a coisa ficou tão boa, Flávio, que você vê, a vida dele como atleta e como treinador sempre foi a Europa, né? Ele não vai nem pegar uma altitudezinha. Nada. Até isso. Ele não conheceu o Rio, não conheceu São Paulo. Não, pra você ver assim, ó. O que mas vai ter a Bolívia. Ele vai saber depois. Lá. Não, é lá, mas é em La Paz, não, é em outro lugar. Não, é mais acima. É mais acima. Alto. Já vai chegar indo em Guayaquil, ó. Praia boa, estádio do Barcelona, que é tudo amarelo e a cor. Vai ser em Guayaquil, né? Não vai ser em Quito, não. Não, vai ser em Guayaquil. Não vai pegar, né? Volta. Pô, não sabia que. Volta aí, Vinícius. Acompanha um pouco. Rapaz, não sabia que a altitude era assim, não. Tá faltando ar. Até isso, mano, ele não vai pegar. Não. Porque você gritar na altitude cansa também, viu? Já deu sorte, tá chegando bem. Se precisar, não vai jogar na altitude, não, viu, velho? Vai por mim, é o que eu tô falando. Vou interditar o Elarto, ó, é o que eu tô falando. Aguardem. Se precisar. Não. Imagina, vai jogar em Elalto, pô. Elalto é duro, né? Até pra, né? Não vai jogar lá. E alguém falar pra ele. Alguém falar pra ele. Aquele da Santa Cruz de la Sierra, que o Macedo se sentiu mal, né? Quando chegou lá. Ele achou que já era altitude, mas não era. Ele não já se sentiu mal. Santa Cruz tem altitude. E a seleção do Equador, né? Segundo os companheiros, né?
preferiu jogar em Guayaquil, justamente porque os jogadores não estão acostumados a jogar na altitude, né? Os jogadores equatorianos, a maioria joga fora. Né? Tem esse fator e tem outro fator que no último jogo das eliminatórias contra a Venezuela, houve um ato de racismo e a Conmebol diminuiu a quantidade de torcedores, tirou 25 mil. O estádio do Barcelona cabe menos do que o estádio da LDU. Ou o outro que tem lá. Proporcionalmente menos. Né? Então tomou um castigo de 25 mil torcedores e não pode ir. Ajuda, né? Ajuda. O Equador, no final dos anos 80, contratou um técnico chamado Dusan Draskovic. E aí eu fui cobrir a Copa América em 89, foi em Goiânia. A seleção tinha um Maradona, Canija e tal. O Gorosito, né, que agora é um técnico importante, e a seleção do Equador surpreendeu. E o Draskovic deu várias entrevistas explicando que ele detectou isso que o Guilherme falou. Eles convocavam jogadores eles jogavam tudo em Quito. E os jogadores que vinham de Guayaquil, naquela época era só jogador de lá mesmo, né? Eles sentiam um horror. Para eles era uma dificuldade tremenda jogar na altitude. O que ele fez? Ele começou a fazer 2 seleções. Uma da altitude e a outra aqui embaixo. Quando jogava em Guayaquil, botava o time dos caras que estavam mais habituados. Ou alguns caras da altitude e tal. Mas quando era lá em cima, só botava jogador da altitude. E o time não ganhou moral e tal. Tinha aquele Quinones, lembra que depois veio pro Vasco? Zagueiro do Vasco. Batia pra caramba, jogava a bola, mas batia muito. E aí o time foi ganhando moral, eles começaram a fazer metade dos treinamentos na altitude, metade mais. Mas os próprios equatorianos tinham problema de jogar em Quito, num determinado momento. Faz a diferença, né?